Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte. Neste dia, terça-feira, 13 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, amém? Quem está acordado neste momento, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamando, bradando o nome do nosso Senhor, amém? Vamos juntos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos conectados com o céu. Por isso, graças ao Senhor, que é muito importante nós todos os dias cedinho começar a clamar, bradar o nome do nosso Senhor para estarmos conectados aos céus, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou e ardor no Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E depois que lermos a Bíblia, também temos o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volumezinho é um, né? A série é Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Título: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dome, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, podemos dizer sim, a minha palavra que vem da boca de Deus. Nós estamos na segunda semana com o título Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso que está ali em Gálatas, né? Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E a leitura bíblica de hoje é Atos 15, 36 ao 41. Releia, mas de novo. E lê com oração, eu vou ler. E reler também. Colossenses 1, 25. Diz o seguinte para todos nós, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Aqui é Paulo falando aos Colossenses, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo, vocês sabem que ele recebeu aquela visão de Deus e não largou mais dessa visão, por isso que ele tinha autoridade de falar por Deus quando estava aqui na terra. Hoje o título é Como Deus preservou a verdade do Evangelho. Lembrando, né, amados, que a igreja em Jerusalém começou como uma igreja de modelo, né, para todos nós. Entretanto, esse modelo, amado, acaba no capítulo 15 de Atos. No capítulo 20 e 21 temos Tiago, né, dizendo que havia dezenas de milhares de judeus que creram no Senhor Jesus e todos eram zelosos da lei, ou seja, praticantes da lei. Então, que Tiago está dando esse parecer, nós sabemos que Pedro, aliás, não estava mais aqui. Tiago quem tomou a palavra. Então, amados irmãos, vamos ter muito cuidado. Não precisamos voltar mais para a lei. Nós já temos Cristo, graças ao Senhor. Aí ele disse, ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram, bem vês, irmãos, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eram cristãos, criam em Jesus, mas continuava praticando a lei. Esse é o assunto abordado em Gálatas. Vamos ler com cuidado, gente. Aí aqui, lembrando uma coisa importantíssima, se Deus não tivesse preparado Paulo, amados, desta sua impactante conversão, que foi ali no caminho de Damasco, né? Sua ida para Antioquia com Barnabé, onde permaneceram servindo ao Senhor, veja, por um ano, até que o Espírito Santo os enviasse para a sua primeira viagem missionária. Amados, a verdade do Evangelho não terá sido preservada. Não teríamos acesso, isso é para nós, à economia de Deus, a seu plano de salvação. E tudo que desfrutamos hoje. Amados, graças à soberania de Deus, ao preparar Paulo, isso não foi apagado até hoje, graças a Deus. Que tem outro ponto interessantíssimo, que ele fala o seguinte aqui, né? É, ele disse assim, ó, a igreja na Galácia foram levantada por Paulo em sua primeira viagem missionária.
que aconteceu entre os anos 45 a 50, depois de Cristo, período que ocorreu a reunião descrita no capítulo 15, né, de Atos. Já a segunda viagem missionária de Paulo aconteceu entre os anos 50 e 54, depois de Cristo também. Período em que Paulo percebeu a influência dos judaizantes. As igrejas da Galácia foram muito abaladas por esse ensinamento. Aí o que Paulo diz aqui em Gálatas 1,6, ele diz assim: admiro-me que estejais passando não tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E mais, ele compete dizendo em Gálatas 3:1, ele diz assim: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou? Fascinou aqui é enfeitiçou. A vós outros, antes cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A palavra fascinou significa o quê? Enfeitiçou. Voltar, amados irmãos, alerta para nós, voltar para a prática da lei, após receber a salvação pela graça, é o mesmo que declarar que Jesus foi crucificado em vão. Então, se eu volto para a lei, não valeu a pena a crucificação de Cristo, mas, graças ao Senhor, Ele tem nos revelado que é possível sim nós viver pelo Espírito. E por fim, ele escreveu aqui no parágrafo 10, disse: Cristo morreu para nos libertar da escravidão do pecado e da lei. Graças a Deus, quem está em Cristo, Jesus não está mais sobre o que? A escravidão do pecado, nem da lei. Por isso nós precisamos estar exercitando o nosso espírito, deixando o espírito nos controlar, nos dominar. E eu escrevi sobre essa leitura o seguinte: amados, apesar de muitas dificuldades que Paulo enfrentou, porque pregava o único evangelho, que é o de Cristo, nós hoje temos muitas ferramentas para suprir as pessoas aonde estivermos, porque Cristo morreu para nos libertar da escravidão, do pecado e da lei. Louvado seja Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos valorizar mais a palavra profética, a palavra que Deus está falando atual para cada um de nós. Vamos suprir, amados, uns aos outros. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!